Tudo bem? Aqui quem fala é Eleni Barani. Eu estou conversando com o Roberto Oliveira e nós somos da Equipe Saúde. Bom, o tema de hoje, o nosso bate-papo, é quem vai se importar se eu pirar, né? E, bem, por que eu escolhi esse tema, né? Eu estou surpreendendo a Roberta todo o programa com uma nova conversa, uma nova temática, né? Bem, essa questão ela me trouxe para cá, para esse bate-papo, porque eu vivenciei uma questão na minha juventude, ali no meu período jurássico, ali, né, na minha juventude, que tinha a ver com a questão da solidão. E eu me perguntava, quem vai se importar se eu pirar? Não é? Minha família vai se importar, meus vizinhos vão se importar, meus colegas de trabalho, será que vão se importar? Né? Meu namorado, será que vai se importar? E eu acho que essa questão ela é uma questão que talvez não esteja tão clara para as pessoas, mas que, na medida que as pessoas vão passando o tempo com outras pessoas, né? E não se sentem com as pessoas, é como se todo mundo habitasse seu próprio mundo, né? Uhum. E ninguém se conversasse, né? Então, eu acho que essa questão, Roberto, é muito relevante Uhum. na questão de que é, parece que nós caminhamos com uma carga em que ela fica em volta da gente, fica permeando nossos sentimentos, e aí a gente se sente muito mal, né, Uhum. com Uhum. isso. Sim. Bora, vamos falar disso então. Quem vai se importar se eu pirar, né? Adorei o tema. Muito bom. Primeiro, acho que assim, vamos falar o que que é pirar, né? Eu acho que é importante para a gente entender sobre como isso acontece e quem vai se importar com isso, né? Então, quando a gente fala que a gente está pirando, né? A gente pode dizer que esteja relacionado com alguma dor, algum sofrimento, às vezes até sintomas físicos sem explicação. No seu caso, essa sensação, esse sentimento de solidão, de ninguém estar te escutando, te percebendo, enfim, né? Você está em volta de várias pessoas, mas elas parecem não estar com você de fato, né? Então, a gente pira, todo mundo pira. E de onde vem isso? Vem das nossas relações. A gente não pira sozinho. Uhum. Eu acho que isso é importante a gente colocar. A piração não nasce assim dentro da gente, de repente, né? Pronto, pirei, né? Não é assim. Tem a ver com as nossas relações, né? Então, os nossos vínculos sociais, né? Sejam familiares, de trabalho, de amizade, eles são complementares, né? Então, a forma como eu me coloco dentro da relação e a forma como o outro se coloca dentro da relação forma um vínculo que se alimenta. Então, agora que vem a informação, que eu acho que é, para algumas pessoas, um pouquinho difícil de absorver, e de reconhecer, na verdade, não de absorver, mas de reconhecer, que quando a gente está pirando dentro das relações, a gente está contribuindo para a manutenção de alguma coisa dentro daquela relação. Então, por exemplo, quando a gente pega uma família, digamos que um filho surta, pirou, surtou. O surto desse filho representa uma doença, entre aspas, né? Representa um problema da família e não dele. Percebe? Então, a forma como a psicologia vai. Claro, você tem várias linhas, a psicopatologia vai ver de outra forma, mas a maior parte das linhas da psicologia vão entender que aquilo é um sintoma de um grupo, Uhum. não
daquela pessoa. Então, aquele surto, digamos, ou a sensação de solidão, ou qualquer coisa que seja, ela representa as relações que estão postas ao entorno dessa pessoa. Então, quando a gente está atendendo uma pessoa com algum problema, alguma dor que ela traz, estou sofrendo, a gente começa a linkar o que tem em volta dela, o que está acontecendo na relação dela com as pessoas. E essa pessoa, que é a que pira no meio do grupo, ela é a pessoa mais forte do grupo. Porque Olha que ela, veja interessante. só, então você foi forte na sua adolescência, aí nesse período que você está se referindo. Porque você pirou, né, entre aspas, porque você segurou a carga de todas essas relações à sua volta. Olha só, Não sei é se você inte- já tinha parado para pensar, né, por esse ângulo. não, não, né? É interessante que quando você, na verdade, você está com essa carga e você Uhum, traz essa carga para você, no sentido de que poucas. Eu só fui compreender que uhum, essa sensação, esse sentimento, tinha, na verdade, uma relação, de alguma maneira, eu diria assim, que até, não sei se tem a ver, mas essa, essa falta de educação afetiva, emocional, uhum, no sentido de que eu trazia tudo para mim. Eu ficava perguntando, nossa, mas que será? Será que é alguma coisa comigo? Será que eu, né? Claro que na medida que eu fui me compreendendo, eu fui entendendo o que era eu e o que era o resultado, ah, do meu afeto ou do meu desafeto em uhum, relação às pessoas com quem eu me relacionava, do meu grupo, né? uhum, Especialmente do meu grupo familiar. uhum. Depois do meu grupo profissional, de trabalho, etc., porque aí vai expandindo. Sim. Mas é, é, será que é uma falta de educação emocional? Será que é uma? Será que nós não aprendemos a nos relacionar afetivamente? Então, a psicologia é muito ampla, né? Você tem várias linhas e cada uma delas vai entender cada uma das questões de interesse, né, da psicologia de uma maneira diferente. Talvez as linhas mais voltadas para a questão do comportamento afirmem que é uma questão de você reposicionar, entender por que seu comportamento é assim ou assado, a depender do que acontece no ambiente, e aí você faria uma reeducação, digamos, mudando esse comportamento. Então, a gente tem, de fato, linhas que podem explicar dessa maneira. Mas você tem outras, por exemplo, a psicanálise, enfim, que vão falar de inconsciente, vão falar de outras motivações, digamos assim, para a gente se colocar de determinada forma numa relação, né? Então, a gente pode ter várias formas de enxergar a mesma questão, né? Então, na psicanálise, a gente não vai falar de comportamento, de ter me faltado algum tipo de aprendizagem para lidar com aquilo. A gente pode afirmar que questões que não estavam muito claras para você, talvez inconscientes, te levavam a se colocar nesse lugar, né, de alguém que deveria salvar essa relação e segurar toda essa bomba para você, né? De alguma forma, era como você sentia que deveria se posicionar ali, né? Então, quando a linha de compreensão é a psicanálise, a gente sempre vai dizer que houveram escolhas. Hum. Mas para deixar claro isso, que as pessoas, às vezes, enfim, confundem um pouco, porque fica parecendo que a gente poderia ter todas as possibilidades do mundo e fez uma má escolha. Não é isso. A gente tem limitações de escolha, né? E
a gente está escolhendo inconscientemente, mas é uma escolha, né? É uma escolha, tanto que ao Uhum. longo do tempo você transformou a forma de estar com a sua família. Você deixou de Tá. ter esta posição, então você escolhe outra Uhum. coisa, é possível, né? Mesmo que se tenha poucas alternativas, a gente pode mudar essa posição. Mas é uma escolha que não tá, não é que você acordou e falou, agora eu serei a pessoa mais firme dessa família, eu vou pegar tudo para mim e vou resolver, e vou carregar nas minhas costas toda a dor e vou mandar ver. Vou salvar essa relação aqui. Não é assim. Você vai agindo naturalmente no dia a dia, nas pequenas conversas, nas pequenas relações, você vai se posicionando de uma determinada maneira, que às vezes você nem sabe por que que você está se colocando ali, né? E é na terapia que você vai descobrir por que que você Sim, escolheu exatamente. esse lugar, por que que você escolheu estar Sim. nesse lugar. Agora, o que eu achei muito decisivo, Hum, né, nesse meu processo de 5 anos de terapia, né, foi a questão da escuta, hum, né? E a escuta atenta de quem estava, né, da minha interlocução, né, dos meus sentimentos, da minha de todas as minhas emoções, foi sim, importantíssimo. Então, a escuta, eu inclusive, eu aprendi a escutar também, não é? No processo. Porque claro. quando você é escutado, você aprende Uhum, com a pessoa que te escuta a escutar também, né? sim. Então, é um processo muito interessante, muito incrível de descoberta de Uhum. si e descoberta do outro, porque quando nós estamos atentos à escuta, nós descobrimos, às vezes, muito mais o outro também, porque, de alguma maneira, a gente está assim com aquela pessoa, nós temos uma ideia daquela pessoa, uma imagem, Uhum. uma construção que muitas vezes somos nós mesmos na pessoa do que propriamente a pessoa Exato. ela é, não é? E talvez essa essa diferença de percepção é que também favoreça esse sentimento de solidão. Será que é por aí mesmo a discussão? Pois é, né, você colocou o tema de hoje como quem vai se importar se eu pirar, né? Então, a questão da escuta que você está colocando, acho que tem a ver com isso, quem está notando que está acontecendo aqui um monte de coisa comigo. É que está escutando, né? Sim, E sim. você sabe, na psicanálise tem uma diferença entre o termo ouvir e escutar. Ah, Então, a gente pode ouvir, né, o que o outro está dizendo. Agora, escutar, né, que é uma coisa que exige a gente elaborar, e elaborar junto com o outro, esmiuçar aquilo, é uma outra coisa. Né? Então, você está dizendo assim, as pessoas até me ouviam, mas escutar é difícil. Veja, talvez eu seja cruel no que eu vou dizer, eu não sei, mas quem vai se importar, eu diria que ninguém vai se importar, não da maneira como a gente está entendendo, né, o senso comum do se importar, né? O que ocorre é que, assim, talvez as pessoas acolham, dê um ombro, um amigo, ouvem, mas não escutam, elas sim. estão ali apoiando, né? Mas se importar, né? É complicado o termo porque, veja, como os nossos sintomas partem das nossas relações, as pessoas estão envolvidas, essas pessoas ao nosso redor fazem parte dessa dor e desse sofrimento. Então, você falar da sua dor é falar do outro também. Tem a parcela de participação sua do outro na manutenção daquilo. Então, ele se importar teria que passar, né?
por uma elaboração de ambas as partes e uma transformação de fato de ambas as partes. Então, é uma coisa muito complexa. A hora que você está falando para o teu pai, para tua mãe que você sofre assim, assim, assado, mesmo que você nunca diga, ah, você fez aquilo ou aquilo, mesmo que você não entre por aí na conversa, o outro sabe que é sobre ele também. Ele sente, é Nossa. sobre ele, é sobre ele. A dor não nasce dentro de você do nada e é só sua, ela tem a ver com as relações. E você escolher alguém para falar sobre aquilo é porque tem alguma relação com aquela pessoa. Puxa vida, essa conversa a gente poderia ficar muito tempo, Opa, não é? sim, Falando sobre ela, né? sim, Bom, então, olha, eu acho que nossa conversa de hoje foi muito, eh, digamos assim, trouxe uma clareza muito grande para mim, né? Eu não sei se para quem está nos ouvindo, né? sim. E eu agradeço muito a sua participação hoje no nosso programa, tá bom? E até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eleni, muito obrigada, inclusive pela oportunidade de falar a respeito desse assunto, que eu acho que ele traz uma mensagem importante, que é qual a nossa responsabilidade nas relações e nos nossos próprios sintomas. Adorei, adorei falar sobre isso. Obrigada, viu? Ótimo. Nos encontramos no No próximo. próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.